Olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal, para mais uma aula por meio do nosso perfil Direito do Trabalho em Debate. Professora Daniela, hoje à noite aqui com vocês. Nossa aula hoje sobre a aplicação da LGPD nas relações empregatícias. Já temos aí um ano de vigência da lei. Como é que está a aplicação da LGPD em relação aos contratos de emprego? Essa é a nossa temática de hoje à noite. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal está chegando. Nosso convidado já está aqui. Hoje temos um convidado especial, o Dr. Breno. Vai estar aqui debatendo o tema com a gente, Dr. Breno, que é especialista em LGPD, Lei Geral de Aplicação de Dados. Eu acredito que muito terá para acrescer aí no que tange a problemática gerada em razão da vigência da lei. Já vou chamá-lo aqui, o pessoal está entrando. Boa noite para quem está entrando agora, vamos chegando para falar sobre LGPD, acerca da LGPD. Olá, doutor Breno, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Doutora Daniela Pessoa, satisfação estarmos aqui juntos. Que bom, né? Já temos aí bastantes pessoas O aí prazer é todo interessadas. meu. Um tema polêmico, né? Polêmico. Bastante. A gente pisa num campo desconhecido, né, doutor Breno? Falar sobre LGPD é um campo desconhecido porque a gente está tratando de uma legislação nova. E aí, quando a gente tem uma legislação nova, a interpretação acerca de dispositivo de lei, essa questão de solução de casos práticos, aplicar a lei ali, aquele caso concreto, depende de uma construção jurisprudencial que a gente não tem. É uma lei que não foi pensada para o direito do trabalho, mas que tem aplicação imediata nos contratos de trabalho, nos contratos de emprego, inegavelmente. Então, a gente tem que discutir o Opa. Instituto, no caso, para estar, digamos assim, sedimentando alguns entendimentos e Sim, verificar como a jurisprudência vai acompanhar aí tais entendimentos, né? Se realmente vai acompanhar as diversas formas de interpretação que os operadores doutrinadores do direito estão dando em relação a alguns dispositivos da LGPD. O verdade. pessoal continua chegando aqui. Para quem está chegando agora, boa noite. Já estamos aqui com o doutor Breno, advogado especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a gente vai estar falando acerca da aplicação prática da LGPD nas relações de emprego, nas relações de trabalho. Essa é a nossa temática de hoje. Doutor Breno, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Quero agradecer aqui a participação do doutor Breno, que sempre se mostrou muito disponível. Conversávamos numa audiência, né, ocasionalmente, não foi, doutor Breno? Exato, exatamente. E aí a gente conversando, vamos fazer uma live, vamos falar sobre essa temática. É bom quando o advogado pensa diferente do juiz, porque enriquece o debate, né, Sim, doutor Breno? sim, de fato, de fato. Então, isso é um ponto muito positivo. De repente, a gente pode estar tendo aí visões, né, diferentes acerca do mesmo dispositivo de lei, que isso só vai acrescer o debate, com certeza. Sem Pois dúvida. bem, pessoal, falar em LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou contextualizar aqui um pouco acerca da lei, né? O doutor Brino vai fazendo as considerações dele, vai fazendo aí, pontuando a jurisprudência, muito pouca jurisprudência a respeito, né? Uhum. E falar em aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, primeira coisa que a gente tem que pensar, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não foi pensada para o direito do trabalho, não foi pensada nas relações empregatícias, mas é uma lei que ela impacta em todas as áreas do direito, inclusive no direito do trabalho.
A lei entrou em vigor em agosto do ano passado, de 2020, depois de todo aquele debate do início, em razão do início de vigência, mas o fato é que nós estamos convivendo com a aplicação da lei há mais ou menos um ano. E, pessoal, a vigência da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, me parece que impacta, em especial, profundamente na dinâmica do empregador. Por quê? Porque quando a gente fala em tratamento de dados no âmbito da relação empregatícia, a gente pensa na tutela destinada à pessoa natural. Isso é muito claro na lei, que a tutela da lei é destinada à pessoa natural. Então, a gente pensa na proteção destinada ao empregado e não ao empregador. E isso impacta demais na dinâmica interna do empregador. Por quê? Porque antes a gente pensava num RH lidando com dados, fazendo tratamento de dados, e hoje a gente tem figuras bem distintas do controlador, do operador, do encarregado, tratando de dados, regulares e dos dados sensíveis, que vai requerer um cuidado, uma diligência desse controlador que é o empregador. Então, não dá mais, penso eu, dentro da dinâmica empresarial, pensar num setor de RH ou pensar num setor de pessoal onde não se tenha o perfeito conhecimento acerca de como se deva dar o tratamento de dados em relação aos empregados. Então, sem sombra de dúvidas, o maior impacto, acredito eu, foi na dinâmica interna do empregador. E aí eu acrescento também, pessoal, que esse impacto alcança todas as fases contratuais. A fase pré-contratual, a fase contratual e a fase pós-contratual. Quando é que eu trato dados na fase pré-contratual? Numa seleção para determinada escolha de empregado, necessariamente o empregador já trata dados nessa fase pré-contratual. Levanta-se de novo o questionamento. Quais os dados que eu posso estar exigindo? Eu posso dar uma ficha ali para aquele candidato preencher com todas as informações que eu empregador, julgo que são necessárias. Na fase contratual, a gente tem toda a dinâmica da relação de trabalho. A gente tem questão de dados bancários para pagamento de salário, a gente tem questão de controle de jornada, a gente tem questão recebimento de atestado médico. Na fase, isso só citando alguns exemplos, isso na fase pós-contratual, a gente tem a questão das rescisões contratuais, o que se vai fazer com os dados que foram armazenados, o que pode, no caso, estar se exigindo e está sob guarda do empregador quando o contrato se encerra, por quanto tempo os dados podem ser guardados, e essa lei impacta aí todas as fases contratuais, com consequências jurídicas específicas, no que tange à responsabilização pelos danos causados. Então, quando se fala em LGPD, o que eu vejo hoje, doutor Breno? Um grande desafio para o empregador. Primeiro, ele entender o papel e as responsabilidades que a lei lhe atribui enquanto a figura do controlador e, no caso, dentro da dinâmica empresarial, ele, no caso, organizar a empresa para o correto tratamento de dados, em especial na indicação da figura do operador, se for o caso, ou da figura do encarregado, se for o caso. Me parece que esse é o grande desafio e eu não sei, doutor Breno, até que ponto as empresas estão, no caso, se organizando para isso, e isso há um link muito grande com a questão do compliance, porque aí passa a se exigir uma regulamentação interna, uma normatização interna, um regulamento de empresa que antes não se pensava, que antes não se exigia.
Então, nesse momento inicial, eu trago esses questionamentos, né? Em especial, o desafio que a LGPD impõe ao empregador, que assume necessariamente essa função do controlador. E é quem pode ser responsabilizado juntamente com o operador de forma direta se tratar indevidamente esses dados. Só fazendo parênteses, pessoal, que tratar dados é qualquer conduta de coleta, guarda, de armazenamento, de divulgação para terceiro, qualquer conduta que envolva um dado da pessoa natural. E o dado da pessoa natural é tudo que identifica a pessoa natural, é aquilo que compõe os direitos da personalidade. E aí, como dados corriqueiros, vamos colocar assim, a gente tem o nome, a gente tem o estado civil, a gente tem o endereço, a gente tem a profissão, a gente tem número de CPF, número de RG. E eu confesso para vocês, pessoal, que antes da LGPD, eu chegava numa farmácia, chegava no comércio, o pessoal, digita aqui seu CPF, e eu particularmente nunca pensei sobre isso, nas implicações que pudesse ter eu estar fornecendo de forma espontânea, questão do consentimento, um dado pessoal. E hoje, após a vigência da LGPD, eu sou a primeira a perguntar, mas qual é a finalidade? Para que você quer o meu CPF? Por que você precisa do meu CPF, do meu nome completo? Então, eu estava hoje adentrando no estabelecimento e veio um moço me abordou e disse assim, você pode aqui registrar o seu nome? Eu disse assim, para quê? Qual é a finalidade? E eu já tinha um registro, um cadastro específico no mesmo estabelecimento. Não, porque agora a gente quer controlar aqui a portaria. Aí eu disse, não, então você vai garantir que meus dados, meu nome não serão repassados para terceiro. Vocês têm um banco de dados seguro e sigiloso, de forma que esses dados possam ser armazenados. Aí eu perguntei assim, o senhor já ouviu falar em Lei Geral de Proteção de Dados? Ele, ficou olhando assim. Ele, então não vou dar não, quero dar não. Não, mas a senhora tem que preencher. Eu tenho que preencher? Tenho não, meu senhor. Eu não tenho não. Se o senhor quiser o meu dado, aí o senhor comprove a finalidade da utilização do meu dado, que aí, se eu tiver interesse e me beneficiar dessa sua finalidade, eu divulgo aí meu nome e tudo. Mas, assim, a gente não tem esse cuidado, e talvez seja por isso, né, doutor Breno, que a gente recebe aquelas incessantes ligações pelo cruzamento de dados, de venda de produtos, de oferecer serviços, que muitas vezes você se pergunta, como é que essa pessoa conseguiu meu telefone, né? Doutor Breno, vou deixar aí você falar. Me fale um pouco aí sobre o desafio do empregador. Doutora, olha, primeiro mais uma vez assim agradecer aí ao tempo, né, de todo mundo que é muito atarefado. A gente uma hora dessa da noite tem 40 pessoas aqui para ouvir falar de LGPD. É muito gratificante. É gratificante também que ali no meio do nosso exercício profissional a gente conseguiu, talvez pela disposição do coração de cada um, pelo magistério, né? Eu dei aula de matemática e física durante muito tempo antes de ser advogado, né? Até vi que um professor muito querido meu aqui, o professor André Rosa, estava aqui acompanhando. E a gente, a partir dessa dialeticidade, né, do nosso fazer, conseguir abordar um tema que eu acho que ele não tem mais como sair do nosso dia a dia. O enforcement dele, né, o empoderamento dele na sociedade ainda está muito aquém do que deveria ser. Eu atribuo isso no cenário de pandemia e de atuação limitada da própria ANPD. Mas o importante é que, assim como a morte e os impostos, a LGPD é um tema que está e que continuará estando por muito tempo. A cada fala sua aí, cada colocação, eu disse assim, rapaz, a gente pode começar por esse tema, por esse, porque qualquer caminho que a gente começar, ele será bem começado, porque realmente é um tema muito vasto, né? E eu estou pensando aqui qual a melhor abordagem, mas o fato é que os agentes de tratamento,
e eu estou falando de controladores, operadores de dados pessoais, eles estão muito aquém do que deveriam estar para uma legislação que já está em vigor desde o ano passado, né? Infelizmente, eu acho que nossa cultura de postergação, de procrastinação, vai deixando isso para um lugar do meio que pagar para ver, né? Vamos ver como é que vai acontecer, se as multas realmente vão ser pagas, se isso vai gerar mesmo processo, se isso vai gerar... Porque, como você bem falou, doutora, o impacto disso na operação de uma empresa, ele é muito forte. Né? Na operação do empregador, especificamente, é muito forte. Porque... E a lei não faz essa diferenciação, se é uma microempresa, se é uma SA, se aplica, né, assim, de forma vertical, se aplica a todo indistinta. mundo, né? A LGPD ela faz uma ressalva sobre a aplicação de penalidade e de fiscalização sobre as pequenas e médias empresas. A NPD, eu acho que foi ontem, publicou um texto oficial de um orientativo sobre a aplicação da LGPD para as pequenas empresas, mas eu acho que, mais uma vez, que bom que tem, mas poderia ser melhor, porque, primeiro, qual é o critério de pequena e grande empresa? É a sua arrecadação anual? É a quantidade de funcionários? É o tamanho do seu estabelecimento? Ou é a magnitude e não exime da as obrigações, suaviza as penalidades, mas não exime a obrigação, legal. Existe, exatamente, o Carlos Eduardo, inclusive um colega aí protecionista de dados, esse texto ainda está em consulta pública, né? Então, para quem é da área, vamos opinar. Porque qual é o critério para se definir o que é uma empresa pequena ou média? Vou só lembrar que eu sempre falo sobre isso nas exposições. Antes do Instagram ser comprado pelo Facebook, mais ou menos aí na cifra aí dos bilhões de dólares, ele era composto por aí 12 pessoas dentro de 4 salas empresariais. E tinha um tratamento de dados pessoais agressivo. Então, o que é pequena e média empresa? Qual é o critério? Né? Tudo bem que você não pode descer ali para o mercado de temperos gourmet do seu bairro, né? Pequenininho, artesanal, a mesma peso que você vai descer para uma empresa que vende plataformas SaaS para serviços hospitalares, por exemplo. O Cadu está até colocando aqui, né, o caso das startups que processam mais dados, né, do que multinacionais. Sim, sem dúvida. Assim, a colocação do Carlos Eduardo aí foi precisa, porque esse exemplo do Instagram, ele retrata bem isso. Uma empresa ali que era meia dúzia de pessoas, ou 12 pessoas, e um monte de servidor e de computador que tratava de maneira absurda e agressiva a quantidade de dado pessoal. Então, assim, a gente tem que entender o que é o critério de pequena e média empresa da óptica da LGPD. E aí, a gente sabe que na operação, nas relações de emprego, na relação para essa natureza jurídica, existe um volume de dados pessoais e dados pessoais sensíveis e dados pessoais de menores que é também absurda. E a depender do volume da empresa, na verdade, seja grande ou pequena, esses dados vão ser compartilhados com assessorias contábeis, com assessorias jurídicas, com assessorias de marketing, com algum ERP, algum sistema de tratamento de dados, de gestão de pessoal. Aonde que esses dados ficam arquivados? Né? Agora a tomada de quem tem acesso, né? Uma pergunta quem importante. Tem acesso? Quem tem acesso? Porque quando você pergunta quem tem acesso, quem manuseia, é o operador. E o operador ele pode ser responsabilizado de forma solidária pelo dano que vem a causar. E aí é o que eu digo muito para os clientes que estão em processo de adequação. Eu digo assim, olha, você tem uma empresa ali que ele cobra barato para fazer um serviço de assessoria contábil ou qualquer outro tipo de assessoria, como é que ele está guardando seus dados? Porque se ele fizer uma besteira com seus dados e ele sofrer um processo e for condenado a pagar, e chegarem lá e ver que é uma empresa que não consegue nem honrar a folha de pagamentos dela, quem vai pagar essa conta, cliente, é você. E a medida da pancada que você vai levar
ela é proporcional ao seu nível de adequação e zelo pelos dados pessoais que você trata. Isso está disposto, segue uma lógica de responsabilização. O operador, ele segue ordens, segue as instruções do controlador. No nosso caso, o controlador, o empregador, dá as instruções para a figura do operador, que é efetivamente quem faz o tratamento de dados. E os dois podem ser responsabilizados de forma solidária em relação à operação. Isso, só destacando que não deve ser confundido o funcionário, aquele que está na linha operacional do controlador de dados, com o operador de dados. O funcionário, o gerente, o técnico, que é de dentro da empresa, do controlador, para todos os efeitos, ele é controlador. Né? Ou seja, na verdade, o empregado não vai ser controlador. Esse era o debate que eu ia já travar, né? Um dos grandes desafios que a gente tem nessa figura do operador. Primeiro, Breno, eu vejo muita gente dizendo que tem que ter o controlador, que é o empregador, e tem que ter o operador. Que o controlador não poderia, né, existe muito discurso nesse sentido, ser controlador e operador ao mesmo tempo. Eu particularmente discordo. Eu acho que não existe vedação na LGPD para isso. Não existe, é possível. E é possível. Assim, isso é uma questão muito delicada. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu acho que quando a ANPD emitiu o primeiro guia orientativo sobre isso, que é um tema muito confuso, inclusive dentro do âmbito dos protecionistas de dados, né? Ela poderia ter sido um pouco melhor. Se você for observar a Guideline 07 de 2020 do EDPB, que é a Autoridade de Proteção de Dados da Europa, né, ela desce muito mais no detalhe para trazer clareza. Então vamos fazer aqui uma distinção. Primeiro, quem é controlador? Aquele que recebe dados pessoais e decide o que fazer com eles. O que fazer com eles. Quem é operador de dados pessoais? Quem faz o tratamento, né? Que executa qualquer atividade de tratamento. E aí, meus amigos, olhar para o dado pessoal, pensar no dado pessoal é tratar. Vamos aqui ser uma figura hiperbólica, é tratar dados. Mas o operador de dados pessoais é aquele que trata dados pessoais segundo ordens do controlador. Mas este operador de dados pessoais, ele não se confunde com a pessoa, e eu estou falando de personalidade jurídica, do controlador. Vamos descer mais um pouco no detalhe. O empregado, todo mundo que, como o Cadu está dizendo, todo mundo está debaixo do guarda-chuva operacional e do CNPJ do controlador, para todos os efeitos, aquela atividade de tratamento feita pelo gerente de marketing, pelo gerente de RH, pelo não sei o que mais lá, pelo recepcionista, pelo porteiro que está medindo a temperatura das pessoas que estão entrando e tudo mais, é uma operação de tratamento realizada por controlador. E aí vamos aqui para um outro nível. A pessoa tem um entendimento binário de que ou você é controlador ou você é operador. De dados pessoais. Meus amigos, isso é mais uma balela, tá? Não existe isso. Eu discordo também. Pois é. Porque, vejam bem, vamos pensar aqui numa operação de assessoria contábil, que é uma operação muito crítica. Então, você presta assessoria contábil só para empresas. Então, você, assessoria contábil, em relação aos seus clientes, você é operador de dados pessoais. Porque você vai receber folha de pagamento, o ASO, o atestado médico, certidão de nascimento das crianças para fins de licença ou de salário família e tudo mais. Então, você é operador de dados pessoais. Mas é controlador, né, em relação aos seus funcionários. É isso. Então, gente, assim, não tem esse maniqueísmo, ou você é controlador ou você é operador. Você pode exercer essas atividades. Existem atividades em que você é controlador puro? Existe. Uma muito comum, por exemplo, é a operação de provedor de conexão. Eu advogo muito para provedores de conexão. E também no poder público, né? Também no poder público. Sim, controlador. E pode ser também que o poder público ele exerça a atividade de operador. Vamos supor que ele faça aí um termo de cooperação com outro ente público para tratar algum tipo de dado. Sim.
Sim. Então, assim, a gama de possibilidades, né, desses papéis, ela é muito grande. Existe também a figura que não está prevista expressamente na lei do controlador conjunto, o joint controller, ou então dos subprocessadores. E aí, se você pensar numa cadeia de suprimento de serviço, ela pode ter vários agentes de tratamento ao longo dela. Vários. É. Eu vou até fazer assim, vários, porque a minha tela é pequena, não cabe todo mundo. Vários. Muitos, entendeu? Nessa questão, quando a gente pensa, né, na figura do controlador nas relações de emprego, né, a gente pensa no empregador. Concordo, eu tenho essa opinião também, como respeito à opinião em contrário, mas comungo dessa opinião que o controlador ele pode também exercer as atividades de operador. Agora, me Sim. preocupa muito, Breno, quando a escolha do operador se dá ou de quem vai tratar os dados no âmbito interno da empresa. Porque, assim, quando o empregador ele terceiriza esse serviço, contrata uma pessoa jurídica para fazer a folha de pagamento, para fazer o armazenamento dos dados em banco de dados específico, com a questão até da anonimização, ou então do pseudonome, enfim. Mas quando esse tratamento ele se dá por um empregado do controlador, eu acho questionável a questão da responsabilidade solidária do empregado, que atua ali como uma extensão do controlador. Né? Como você falou, você usou um termo interessante, a lei não fala não tem esse termo, operador, né? Tratamento, pessoas que tratam dados enquanto extensão do controlador. Não tem uma definição específica para isso. Mas me parece muito complicado quando a operação é feita por um empregado que tem um vínculo jurídico subordinado para com o controlador empregador, a gente atribuir essa responsabilidade solidária. Então, você pense aí num caso, né, de subordinação inerente ao contrato empregatício, a questão do desequilíbrio contratual é algo patente, razão de ser do próprio direito do trabalho, como é que a gente vai atribuir uma responsabilidade solidária quanto ao tratamento de dados quando esse operador empregado está, no caso, subordinado ao controlador, age em nome desse, sob ordem desse. Então, me parece complicado, nesse caso, a gente atribuir a responsabilidade solidária. Porque se a gente for pegar a legislação específica, a CLT prevê como se deve dar o ressarcimento de danos. Está lá no artigo 462. Tanto tem a previsão do dano, do ressarcimento por dolo, como por culpa, que pode ser objeto de desconto na remuneração. E é interessante, tem um artigo pouco falado, Breno, na LGPD, e eu acho um artigo importantíssimo, que a gente pode estar se utilizando de analogia, esse artigo 45, que diz quando a violação do direito do titular no âmbito da relação de consumo, né, houver essa violação do titular do direito e a relação for de consumo, vai se aplicar a responsabilidade prevista na legislação própria, que é o CDC. Então, assim, me parece que em relação à legislação trabalhista, enquanto legislação específica, a gente poderia, por analogia, estar compreendendo da mesma forma. Quando houver uma violação, né, em razão de uma conduta ilícita do operador, por exemplo, a responsabilização desse operador deve seguir, se empregado, deve seguir, no caso, a legislação específica, que é a legislação seletista. Ele até pode ser, em razão de um dano, ele pode ser punido, pode se aplicar o artigo 462, tem a questão da justa causa, pode ser uma motivação por rescisão contratual por justa causa, mas eu tenho minhas dúvidas e tenho uma opinião de que essa responsabilidade solidária, quando o operador é, no caso, um empregado do controlador subordinado,
me parece muito complicado a gente sustentar essa responsabilidade solidária. Diferentemente se Sim, for um agente externo, né? sim, assim, essa sua percepção, doutora, é totalmente pertinente, porque não há o que se falar de solidariedade, de responsabilidade entre empregado e empregador. Porque a solidariedade ela é sempre entre controlador e operador. E o empregado nunca será operador. Nunca. E aí a gente já entra numa Respeitadas as outra... opiniões Sim, contrárias, né? sim, 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 sim. Que Sem isso é um dúvida, sem debate dúvida. muito árduo. Tem até É, que o pessoal está comentando que a NPD já definiu, mas a gente tem que lembrar que a NPD é resolução, né? Ato administrativo. Então, assim, existe a lei prevendo a responsabilidade, né? E aí, eventual definição, muito embora não pode ser que não vincule, né, o Breno, em uhum. razão da aplicação direta da lei. Então, é Sim, um debate muito árduo esse entre os doutrinadores. assim, a gente tem que entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de já haver disposição legislativa no nosso ordenamento sobre proteção de dados há décadas, porque a Constituição Federal já trata disso, de maneira indireta, mas trata. Inclusive, foi aprovada a emenda à Constituição que vai Isso. tornar expressamente proteção de dados como um Direito direito individual, fundamental. fundamental, exatamente. Mas o Código de Defesa do Consumidor já falava sobre formação de bancos de dados de consumidor. O Código Civil, no artigo 20, já trata sobre isso. O Né? Marco Civil da O Marco Internet Civil também da já trata. Internet e o seu decreto regulamentador já fala sobre consentimento, proteção de dados, medidas de segurança. Então, assim, é algo que não é novo, já está disposto na nossa legislação há um certo tempo. Isso é um ponto. O outro ponto é que, apesar de tudo isso, a nossa cultura de proteção de dados pessoais ainda está em processo de amadurecimento. Né? Assim, nós somos ainda bebês na questão da lei geral, assim, da proteção de dados pessoais propriamente dita. Então, nós acabamos bebendo de outras fontes, e aí eu estou me referindo das práticas, das melhores práticas que acontecem, especialmente na Europa, considerando que o nosso modelo de proteção de É dados uma é um modelo... reprodução mais do que uma reprodução, da União Europeia, né? mais do que uma reprodução, Daniela, é uma questão de modelo. Porque o modelo europeu é um modelo antropocêntrico, centrado no indivíduo. E o nosso também o é. Né? Já o modelo norte-americano, ele é centrado na relação de consumo. Né? Mas a questão é que a Europa já está mais madura nesse tema, porque a Alemanha já trata sobre proteção de dados de maneira específica desde 1970. Então, assim, a gente tem que entender que olhar para esses modelos fora não há nenhum demérito. E olhando para esses modelos fora, nós temos visto que empregado nunca terá responsabilidade solidária com o empregador, porque ele não é operador. Né? Agora, dando um passo aqui no introito que você fez, vamos falar sobre compliance. Será que nós podemos aqui demitir por justa causa um empregado que tratou de maneira inadequada dados pessoais, sem que haja um regimento interno, algum normativo interno estruturado de maneira correta, alçando aquilo como algo grave? Tipificando como ato de improbidade, que a gente está falando de dano, né? Inclusive, Exato. o dano a terceiro pode entrar nessa tipificação do ato de improbidade. Então, assim, será que nós podemos demitir por justa causa uma empresa que não estruturou isso da maneira adequada? Ou, desculpa, demitir por justa causa a empresa. Demitir por justa causa o empregado que não estruturou isso de maneira correta no seu compliance? Penso eu que não. Penso eu que não. Né? Não sei quais serão as cenas do próximo capítulo, mas entendo que não. Né? Então, assim... Vai ser muito debatida em razão da CLT ter a tipificação própria do ato de improbidade, por mais que seja um conceito exatamente. aberto. E aí nós temos assim, várias questões que são delicadas. Eu estava fazendo um mapeamento de uma empresa de assessoria contábil no estado de Pernambuco. Pernambuco.
E aí, a gente estava falando sobre a coleta, por ocasião do preenchimento da ficha do empregado, a indicação da raça, das questões étnicas, né? E aí eu questionei qual a importância disso Qual a daqui, um finalidade, né? dado pessoal sensível. A gente vive ainda num processo de equalização dessas questões raciais. Vivemos num momento político, social, de muita polarização. Qual é a importância disso? E aí eu fui estudar, fui ler, e descobrimos que existe uma instrução normativa do Ministério, agora de novo Ministério do Trabalho, né? Que é relativa ao CAGED, que é para fins de produção estatística sobre a empregabilidade de acordo com a etnia, para desenvolvimento de políticas públicas para cada etnia. Bingo, tá aí. Então, nós temos um motivo, né, para você coletar um dado sensível. E aí a gente coleta dado pessoal de menor para fins de salário família. Quando você faz um ASO ali, vem a questão de alguma doença, né, pré-existente, né? Então, e aí você faz guarda daquilo. Como que você guarda aquilo? Você tira cópia e bota aqui embaixo do porta-arquivos, ou é num armário com chave, né? Ou você é na nuvem, mas que nuvem é essa? Tem uma senha compartilhada por esses, que eu chamo de promiscuidade de login e senha. Então, uma senha e um login para todo mundo. Então, tem várias questões que tem que ser observadas, porque a LGPD ela lhe traz um monte de obrigação, mas ela não diz para você como você tem que fazer. Aí é que está a questão, porque esse como é o desafio. É o desafio, e ele está num lugar que é muito desagradável, inclusive para quem está habituado a mexer com norma, que são as normas ISO da ABNT. Olha, Daniela, é muito chato ler aquilo ali. É muito maçante ler aquilo ali. Então assim, a gente tem que entender que é uma atividade que é muito complexa. É muito complexa porque tem muitas questões envolvidas. E a esse respeito, Breno, é bom a gente ressaltar, ainda que seja medida cautelar, o Supremo, né, Tribunal Federal, teve a oportunidade no ano passado de se manifestar acerca dessa coleta indistinta, no caso era para um mapeamento em relação ao risco da saúde pública por conta da pandemia, e aí a medida provisória 954 de 2020 autorizou essa coleta indistinta dos dados, né, de indivíduos, pessoas naturais, por meio do serviço de telefonia, e a finalidade era, né, analogicamente estatística, era mapear o risco à saúde pública, e o STF, pelo menos em sede cautelar, entendeu a medida provisória como inconstitucional. Entendeu que havia ali, sim, a ofensa. Foi talvez uma das primeiras decisões, né, no caso, que tratou desse aspecto, que tratou com foco da coleta de dados na LGPD, entendeu como que havia violação constitucional da medida provisória. E aí você, né, a gente pensando em todas essas instruções normativas, resoluções, atos administrativos, se a medida provisória, que é entre uma, né, está elencada constitucionalmente como uma das espécies legais normativas, imagine, no caso, instrução normativa ou ato administrativo autorizando a coleta indistinta, assim, de dados, ainda que seja para fins estatísticos, porque a gente tem que entender que hoje qualquer coleta de dados tem que ter uma finalidade específica e tem que ter, né, um fundamento para essa coleta de dados, seja do consentimento do titular, seja em razão de um legítimo interesse entre, né, do interessado nessa coleta, ou seja em razão de obrigação legal, contrato, que me parece ser o caso, no nosso caso aqui, quando a gente trata do contrato de emprego, justifica-se a coleta de muitos dados do empregado, independentemente de consentimento, que aí a gente tem anotação de carteira, controle de ponto. Eu vejo o pessoal discutindo, Breno, com a LGPD não pode ter o controle de ponto por biometria. Mas por que não pode?
Eu tenho autorização no artigo 74 específica que manda o E tem uma empregador instrução controlar normativa. o ponto. Aí lá vem a instrução normativa, né? É, Mas vamos para a lei, vamos para o artigo 74 que diz que a coleta pode ser por qualquer meio eletrônico, manual. Então, sabe, exatamente. eu vejo às vezes, eu vejo assim uns debates que eu não acredito, Breno, que o pessoal fica debatendo isso, a gente costuma dizer muito aqui, né? Fica vendo chifre em cabeça de cavalo. O pessoal, não sei o quê, então não pode exigir antecedente criminal. O Tribunal Superior do Trabalho, nessa fase pré-contratual, já há muito tempo, muito na frente de vigência de LGPD, definiu os critérios quando se pode exigir a certidão de antecedentes criminais para fins de contratação, quando não pode. Se você for ver a decisão, totalmente alinhada com os princípios da LGPD. A discussão é a filmagem no ambiente de trabalho. Legítimo interesse do empregador em relação à Exatamente. proteção à propriedade privada, individual, que E ele cadê o poder disciplinar? Cadê o poder hierárquico, né? exatamente. Então, assim, eu vejo assim, algumas discussões revolvendo questões que, a rigor, Breno, no cotidiano trabalhista, o que menos importa para mim, né, numa visão, obviamente, aqui meramente acadêmica, mas o que menos importa no contexto de uma relação empregatícia é o consentimento do empregado diante das inúmeras obrigações legais impostas ao empregador, diante de todos os fundamentos, né, que justificam o poder empregatício em todas as suas vertentes, disciplinar, diretiva. Então, a última discussão que se deve tratar, eu acho que isso que é um fundamento que, se eu fosse empregador, eu não utilizaria, era a questão do consentimento. Sem dúvida, Entendeu? doutor, assim, eu acho que Eu utilizaria para terceiros. Pegava a súmula 342 do TST, do desconto de lista, ele rafala, o TST rafala que a autorização para desconto é por escrito. Inclusive para fins de se beneficiar de plano de assistência médica, de saúde. Está resolvido, Breno. Qual o problema que nós temos aqui? Daniela, eu acho, inclusive eu estou rindo aqui porque eu tenho uns posicionamentos muito, como é que eu vou batizar aqui, muito incisivos sobre algumas questões, Eu e fico aí eu não olhando entro assim, em eu disse, algumas meu Deus, discussões. o pessoal está Mas o que é que perdendo. existe? Tá, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas Assim, mergulham só para tanto. finalizar, Pois não, fica à vontade. tá deixando de discutir o que é importante, como você muito bem colocou, o como tratar os dados, que isso é importante, que a lei não diz. Eu acho que também depende da dinâmica empresarial interna de cada um. É Sim. aí onde entra a questão do compliance, necessidade de regulamento de empresa, atribuição de Princípio da responsabilidade. adequação. Tem um princípio próprio, E princípio da adequação. Perfeito. E está discutindo o que já está resolvido há muito tempo com fundamento Sim, constitucional, que é a integral proteção à intimidade, vida privada, à imagem. Isso aí está resolvido. Isso aí, sim, né, assim, sim. na minha visão. Não, mas a sua visão, ela não tá distorcida da minha também, da realidade, não. Eu faço uns comentários, às vezes, nos grupos, em outras lives, assim, que são um pouco polêmicos, porque eu acho que, às vezes, o pessoal, assim, se apaixona pelo tema, se envolve e verticaliza ali, mas começa a viver numa bolha. E esquece que o ordenamento jurídico, ele é holístico, né? Ele é holístico, ele é harmônico, Interdisciplinar também. interdisciplinar, que a gente tem que lembrar que não existe antinomia legal, né? Então, vamos lembrar das aulas de princípio de direito que elas trazem solução para essas questões. Então, o pessoal fica vivendo nessa bolha e esquece de entender desses pré-requisitos, que é analisar a legislação em harmonia com outros diplomas também. E ainda assim, meus posicionamentos, que a gente já discutiu bastante, né, com o Cadu aqui, com o Marcelo, que está aqui acompanhando, e com outros colegas, a gente já discutiu muito. Uma coisa que eu falo é o seguinte: olha, o consentimento, ele é, na minha avaliação, a base legal do preguiçoso. Porque o consentimento, ele E é um serve para tudo. risco.
E é um risco enorme É para o um risco empregador. por vários motivos, porque o consentimento, ele resolve o seu problema na hora da coleta do dado. Mas de, para continuar tratando o dado, ele vai lhe dar um problema, porque ele é um consentimento que ele pode ser revogado a qualquer momento, ao alvedrio do titular de dados. Sim, A qualquer sim. momento. Então, como é que você vai utilizar esse dado posteriormente para fins de uma ação de consignação e pagamento, para fins de uma ação, de uma reclamação trabalhista, assim, né, lato sensu? Como que você vai utilizar esse dado? Né? Se ele foi revogado de você. Então, assim, a gente tem que entender que, especialmente o consentimento, ele deve ser analisado de maneira granular. Então, você está falando aqui de um processo seletivo. É razoável você utilizar um consentimento? É. Mas por que a gente não usa aqui uns procedimentos pré-contratuais? Se adequam muito melhor, você não está obrigado a se desfazer ao sabor do capricho do titular de dados. Contratou? Pois então a gente, para o ato de contratação, muda-se a base legal. Você não pode pegar uma base legal. Primeiro, você não pode ter base legal subsidiária para o mesmo tratamento. Então, é uma única base legal. Para cada tratamento. Para cada operação específica. Isso. Segundo, você não pode pegar uma base legal e verticalizar ela para toda a relação jurídica. Seja os momentos preliminares, seja os momentos posteriores. Né? Em especial na relação... Até porque depende do dado, né, Breno? Depende do dado. Segundo o momento da relação jurídica, pode ser que o dado necessário não sejam os mesmos. Depende do dado e a gente já está falando de política de descarte. Porque se você tem um dado que não lhe é mais necessário, para que retê-lo? Para que você aumentar o seu risco operacional? Aliás, a lei manda, no caso, né, você, ao término da finalidade, você, no caso, descartar o dado. Descartar o dado, com certeza. E aí, quando você pensa assim, beleza, mas terminou o contrato, eu descarto o dado, alto lá. Na relação de trabalho, nós sabemos que as ações podem ser ajuizadas com até 2 anos após a rescisão do contrato. Então, você tem que ter uma política de retenção que ela está diretamente ligada, de maneira prioritária, à prescrição do ajuizamento da ação ou até a decadência de algum direito. E fora a questão das doenças, né, ocupacionais, que a prescrição só começa a correr da ciência inequívoca, que pode acontecer anos depois do término contratual, inclusive após a suposta prescrição bienal. Sim. Então assim, você tem que ter um sistema muito afinado de controle desses dados, porque a gente não sabe que proporção a gestão de dados pessoais pode tomar aqui no Brasil. Pode ser que ela não gere metade dos efeitos que a gente espera gerar. Mas se gerar, né, que é provável que gere, então como que você vai estar? E aí eu fico vendo assim, algumas empresas de operações de magnitude assim, né, consideráveis, rifando isso, leiloando a sua adequação, tratando com uma certa licenciosidade, e eu avalio como algo arriscado, sabe, Daniela? Eu acho que a gente ainda vai ver aí como a Drogazil, né, e eu vou falar porque é um processo público, levou uma multa aí de meio milhão de reais porque estava coletando digital para fins de biometria, para fins de cadastro, de desconto. O próprio CPF por desconto é uma outra excrescência, porque, inclusive, entendimento majoritário no Brasil de que você não pode vincular desconto a CPF, porque existe uma coisa por trás disso aí, Daniela, que é muito grave. Você já pensou, pode me chamar aqui de persecutório, mas você já pensou se esses dados do seu CPF, que você vai na mesma farmácia do seu bairro, compra sempre os mesmos medicamentos. Eu, por exemplo, tenho hipotireoidismo desde os 8 anos de idade. Então, eu sempre compro o mesmo medicamento há 3 décadas, né? Então, existe um cadastro meu lá
da frequência de consumo do medicamento, de quando eu mudei esse medicamento. Agora vamos supor que eu vou um dia aqui fazer uma apólice de seguro. E a minha, misteriosamente, eu sou um indivíduo saudável, jovem, misteriosamente a minha apólice é negada. Será que não é porque a farmácia vendeu esse meu dado para seguradoras de vida? Ou teve um mero cruzamento também, um mero cruzamento, porque sei. os players que estão por trás dessa gestão desses dados pessoais são muitos e são agressivos. Né? Existem empresas que refinam o dado, existem empresas que enriquecem os dados, existem empresas que encaminham os dados. Assim, é uma coisa assustadora, Né? Quem gosta de assistir Black Mirror aí se assusta. Define o nosso perfil de consumidor. Então, a partir do momento que tem essa vinculação de CPF, eles, né, te envolvem no processo assim, de consumismo, que vão te dar os descontos nos produtos que você mais leva. O pessoal está colocando, a Rede São Luís faz isso. Hoje, essa questão do CPF é gravíssima, porque todos os ramos, farmácia, supermercado, lojas de comércio em geral, eles, né, têm essa política de que a compra recorrente gera esse desconto e isso gera um ciclo vicioso e aí, para muitos, uma dependência, né? Existe, doutora, existe um negócio subjacente aí que por ser subjacente, ele não é de menor importância, que ele é muito agressivo e ele é totalmente atentatório a esses direitos. Tenho certeza que a maioria, ou pelo menos a metade das pessoas que estão nesse grupo aqui, ouve música via streaming pelo Spotify. O Spotify, em 2015, ele, nas políticas de privacidade, ele tinha acesso à sua agenda, às suas fotos, à sua câmera, ao seu microfone e à sua geolocalização. Para que ele precisa disso para lhe vender música? Em nome de Jesus, para que precisa? Nada se explica. Em 2016, ele não se deu por satisfeito, assim, o fetiche por dados pessoais, e ele alterou a política de privacidade para ele ter acesso ao seu padrão de comportamento bancário. Então ele não sabia, ele não tinha acesso ao seu dinheiro, mas ele sabia se você pagava com crédito, crédito, débito, se você sacava, se você transferia, tudo isso. E mais intrigante é que o Deezer, o Shazam e o Spotify, que são os maiores concorrentes, não utilizavam esses dados para isso. Se descobriu depois que esse monte de dado era tratado, era refinado, era enriquecido e era comercializado para o marketing comportamental online, que é um negócio cruel. Gravíssimo. Né? Então, assim, existe muita coisa por trás disso aí. Eu lembro que quando eu aprofundei meus estudos em Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação, teve um dia que eu estava assim, tão nessa bolha, né, e tão persecutório, que eu liguei para minha esposa de São Paulo e disse, olha, apague todas as fotos das crianças que tem rede social, pode apagar, entendeu? Né? E depois eu dei uma melhorada, assim, mas é um fato, né? E aí vem junto, né, o Breno, vem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, vem aí a prova digital, a gente já, no caso, está sofrendo esses impactos no processo, que hoje o Zoom até lancei uma enquete no Stories, se o pessoal tinha percebido que agora, quando vai fazer a audiência no Zoom, não tinha essa pergunta se você concordava que fosse gravada a audiência, né, para fins processuais. Hoje em dia já está aí, no caso, esse questionamento, porque é o uso da imagem e o uso do áudio. E se o reclamante não quiser ligar a câmera? Exatamente. Inclusive, tem uma decisão do TRT da terceira região que tratava exatamente sobre isso, sobre gravação da audiência. Uma decisão, depois eu acho que eu tenho anotado o número, é o 111.49.14 de 2019. Ele trata sobre gravação da audiência. Né? Então, assim, inclusive o Zoom agora, quando você aperta o botão de gravação, uma voz do além assim aparece. Vem informando que está sendo gravado. O processo está sendo, assim, a audiência está sendo gravada. Isso é muito interessante. A gente tem que entender que assim, não era assim, né? Isso não era. Assim. Não era. Você apertava o botão ali. Inclusive o Microsoft Teams, que é uma das melhores plataformas no que tange a proteção de dados, ele não faz isso. Ele só diz assim, avise,
para quem é o gestor da sala, ele diz: avise para as pessoas que está sendo gravado. Gravado. Mas ele não comunica para todo mundo que está sendo gravado. Né? Então, assim, são prenúncios de um processo de mudança. Eu lembro que em 2010 eu estive na Europa e a minha diversão era bater foto automática numa Cybershot que eu tinha, né? E aí eu bati uma foto, muito feliz e tal, e uma pessoa me abordou e disse assim: eu gostaria de ver a sua máquina, que eu queria saber se eu saí na sua foto, porque eu passei atrás. Aí eu disse: que conversa é essa, pai? Minha máquina é minha. E tal, ele disse: não, mas a imagem é minha, e eu quero que você apague. Né? Naquela época não fazia nenhum sentido para mim, mas hoje faz. Hoje faz todo sentido. Todo sentido. A Lígia está aqui perguntando, né, para recrutar, né, processo de recrutamento e seleção, tem que pedir consentimento para armazenar o currículo da pessoa? Bom, isso é um questionamento, que fim da seleção, né, se pode, no caso, o currículo permanecer em banco de dados na empresa ou se deve ser extinto, né? Isso para fins de uma futura seleção, a empresa pode precisar... Lígia, para fins do processo seletivo em si, eu acredito que o procedimento pré-contratual seja a melhor base legal. Mas para fins de arquivamento, o consentimento é uma base que resolve, é uma base legal, sabendo que você vai ter que ter uma gestão de consentimento. Tá? Ou então se utilizar da questão do anônimo, né, do banco de dados anônimos para fins de contratação futura e sigilosa. Você pode adotar medidas aí de proteção, como mascaramento, uma pseudonimização. Enfim, tem que ver se realmente você quer fazer um banco de dados para depois chamar a pessoa numa outra seleção. Isso, se for uma seleção temporária, algo que se repete no tempo, pode se justificar, no caso, a guarda, né, curricular. Isso. Mas se for algo... E nunca reter isso por tempo indeterminado. Por mais que seja para um banco de dados, é salutar que você defina um tempo para descarte. E informe ao titular. Olha, a gente informe ao titular. Né? A gente vai reter aqui, porque vai ter um novo processo seletivo e tal. Você pode ser chamado, e aí nós estamos falando de políticas de privacidade, que a gente fala de políticas gerais, políticas setoriais, né? Então, mas o caminho é esse. Breno, na sua opinião, né? Isso é algo também que eu acho que a gente vai estar enfrentando. Precisa-se dessa qualificação específica para tratar dados, né? A partir de então, a gente pensa aí também, né, os grandes debatedores, doutrinadores, operadores do direito falam que agora vai ter a função só de operador, que vai, no caso, ter só a função do encarregado e tem que ser uma pessoa, né? Aí entra naquelas questões do DPO e... Enfim, mas será que isso aí não nesse grau de complexidade que é colocado aí por quem assim pensa, mas eu acho que uma qualificação específica para tratar dados no âmbito das relações de emprego, né? Pensando internamente no empregador, na gestão do empregador, eu acho que se precisa sim de uma qualificação específica, né, para aprender a tratar, a saber como tratar, o que coletar, o que armazenar, o que, no caso, vai realmente precisar de bancos de dados específicos, sigiloso, que definição da pessoa, só aquela pessoa pode manusear. Né? Eu acho que essa qualificação a gente não tem, né? A gente não tem esse preparo, não é algo que se aprende, se deva aprender com a experiência. Sem dúvida. Essa colocação que você fez ao final, Daniela, é algo que você não dá para aprender, aí, né? Pelo método das tentativas, não. Não dá. Assim, a LGPD, na verdade, ela traz a obrigação do encarregado de tratamento de dados, que a gente americaniza e fica mais bonito chamando de DPO, né? Parece que a impressão que dá é que o DPO ganha mais do que o encarregado de dados, né? Não, e aí tem promessas de salários altíssimos, né? Tem uma doutrinadora aqui renomada, né? Inclusive, que eu já estudei muito pelos livros dela, mas ela defende que o DPO tem que ser uma função específica com salário diferenciado.
E aí eu fico pensando, e aquela pessoa que está no setor pessoal não pode se qualificar, não? Né? Já trata, assim. de certa forma, já trata dados. E aí vai ser uma função gratificada? Vai mudar É, a função? porque existem alguns detalhes, né? Primeiro, a LGPD ela só traz a obrigatoriedade do encarregado de dados para o controlador. Você não encontra na lei que essa é uma obrigação do operador. Do Esse é o primeiro operador. ponto. Segundo, para você ser um encarregado de dados pessoais, de acordo com a lei, você não precisa ter nem nível superior, porque a lei não traz nenhuma exigência sobre isso. Terceiro, não é matéria exclusiva de advogado. Então, se você vir alguém vendendo alguma coisa, dizendo que é para advogado, chuta que é laço, E nem de porque isso não função é nenhuma, verdade. Nem de Breno. função Nem nenhuma, de nem do função advogado, nenhuma, nem de nem do contador, TI, nem nem de de. contador, nem de coisa alguma. A lei é silente quanto a isso. Agora, é uma atividade tão complexa, tão imbricada, e aí eu vou falar no popular, tão complicada, que você não pode fazer de maneira empírica. Outro ponto, Perfeito. ou seja, demanda estudo, né? Muito estudo. Então, os colegas que estão aqui, se a gente desse voz aqui para eles, vocês só iam ver gente aqui de olheira, com, né, cansado, acabado, porque a gente não para de estudar. Isso é um ponto. O outro ponto é que o trabalho do encarregado de dados, ele é um trabalho que ele é paralelo às outras funções da empresa. Então já existe condenações na Europa sobre empresas que cumularam a função do encarregado de dados com o chefe de compliance. Então, por que isso? Porque ele tem que ter uma certa liberdade, porque o encarregado de Sim. dados ele tem que ter um acesso livre à autodireção da empresa, ele tem que ter voz de comando sobre todos É os o outros canal de setores, comunicação, né? e ele vai ser a pessoa que vai fazer o comunicado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para o caso de titulares de dados, quando ocorrer um incidente de segurança, vulgarmente conhecido como data breach, né? Um vazamento. Então, como é que ele vai fazer o comunicado e ele vai acumular uma função dentro da empresa que ele pode ser que tenha que defender depois essa própria denúncia, entre aspas, que ele fez. Então, existe Sim. uma antinomia, existe uma discrepância entre as funções, e aí ela não é prudente que se cumule funções. Por isso que o encarregado de dados ele tem que, a priori, ser somente encarregado de dados dentro da operação. Mas Não é também salutar que ele acumule. mas é possível a qualificação interna, não Sim, precisa claro, claro, contratar, claro. né, tipo, externamente, abrir a função para o Não, você encarregado ou pode para que seja o qualificar. Eu operador. fiz Isso. um diagnóstico de uma empresa uma empresa de engenharia de software do Rio Grande do Norte, que nós fizemos o diagnóstico, me acompanhou o chefe do setor de processos de lá, pessoa maravilhosa, e quando a gente foi para negociar a fase de implementação, ele disse, não, Breno, eu estou aqui agora sendo qualificado para a empresa para adquirir o conhecimento para implantar, e nós vamos seguir sozinho. Eu disse, massa, ok. Se Uhum. precisar, nós estamos aqui e tudo mais, vamos ser colegas agora nessa função. Então, é possível sim uma qualificação interna, que é o chamado DPO in-house, ou Uhum, uhum. DPO as a service, né? Que é o de fora. Né? Então, é possível. É possível. Eu acho que essa é uma realidade, né, Breno, que a gente vai ter que enfrentar, vai precisar dessa qualificação específica, vai precisar de uma reestruturação interna nas empresas nesse sentido, de definição de papéis e competências. Aí eu acho salutar, né, essa questão de definição em regulamento específico, inclusive com as obrigações, inclusive com as responsabilidades. Acho que também não dá para fugir em relação à aquisição da tecnologia específica para que seja feito esse tratamento, vai ter que ter esse investimento em relação a isso, né? Estruturação de banco de dados, Sim. digitalização de documentos, a questão, quando necessário, de guarda de atestado médico, dados sensíveis, anonimização desses dados também, em vários casos, né, que se requer. Então, acho que essa é a realidade que a gente está enfrentando, né? Vai enfrentar.
estamos enfrentando e vamos continuar nesse processo. E acho mesmo, sabe, Breno, que o grande desafio é mais interno do que judicial. É, Eu acho que o mais difícil, o impacto maior da LGPD é estrutural, é dentro das empresas, é direcionado ao empregador, do que propriamente aí no caso, em termos de judicialização por conta de tratamento errôneo, inequívoco, exposição de determinados dados. Porque tratar dados, os empregadores já vinham tratando há muito tempo. Há desde muito sempre. tempo, isso, desde sempre se trata dados. Então, eu acho que agora a questão mesmo é como tratar esses dados, adequando aí às determinações da Lei Geral de Proteção de Dados. Me parece que o grande desafio é esse. E aí E vai é. entrar aí, né, um grande trabalho do advogado consultivo, é um nicho muito bom para a consultoria, né? E associado também à questão do compliance. Eu vou deixar o compliance Sim. para outra live, É, né, dá Breno? mais umas 7 lives aí o compliance. É... Doutora, assim, é muito percussiente aí, Daniela, a sua colocação, porque, é, inclusive, à medida que eu fui verticalizando no estudo, eu fui vendo que não tinha mais condição de eu exercer em algumas outras áreas do direito, né? Então, hoje em dia, a nossa operação no escritório está muito ligada a empresas de tecnologia, empresas de telecomunicação e gestão de dados pessoais e segurança da informação. Porque não dá quando a gente está mapeando. É, Olha, uma vez eu cometi a loucura de passar 6 horas mapeando uma empresa de RH, que eles não quiseram investir, uma empresa de RH não, um setor de DP de uma empresa, que eles não quiseram investir nas tecnologias necessárias, que não são caras, e nós fizemos uma planilha que você passa 1 minuto rodando a planilha, ela não se acaba. É um negócio assim, é um esforço hercúleo para você poder mapear, né? Então, assim, eu acho que as e é um empresas têm que trabalho que entender que é isso. não se faz mais de forma manual, né, Breno? Não dá, não tem como. É inseguro fazer de forma manual. É. Como é que o pessoal dá um nome bonito? SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Como é que você vai integrar um universo de gestão de dados pessoais? Porque se um titular de dados disser assim, olha, eu quero saber onde é que meus dados estão dentro da empresa, por onde que eles passaram, você vai achar dentro de uma planilha? É difícil. É. É difícil, né? E aí o pessoal está comentando muito pertinente o comentário, né? RACA Advogados, RACA Advogados, dizer que é mais uma obrigação para o empregador. De fato é. De De fato é. fato é, inclusive com o custo agregado a isso, né? Que assim, Sim. por mais que as tecnologias elas não sejam tecnologias caras, tem de fato esse custo. O empregador Tem o investimento, tem que fazer, isso faz parte do risco da sua operação. Se você estivesse trabalhando de carteira assinada, talvez você não precisasse se preocupar com isso, mas em contrapartida você não teria o lucro, as vantagens de empresariar. Então isso faz parte do risco, né? E outra coisa, falar em risco do empregador, a gente vai para a própria definição do empregador, né, Breno? Quem é o Sim, empregador? É verdade. quem assume os riscos Assume o risco da operação. da atividade econômica. Então, assim, nesse aspecto, está bem alinhado mesmo com a própria definição seletista de empregador. Exato. É isso. É isso aí, Breno. Eu te agradeço demais. Muito legal essa nossa troca de experiência. Foi bom, né? Posso chamar isso aqui? Não vou chamar de uma aula, vou chamar de um bate-papo e também não Um vou dizer bate-papo. que é um fim, né? Que a gente pode estar voltando com outras temáticas, já que você está bem atuante aí nessa questão, né, Sim. da aplicação da LGPD. Quero te agradecer mais uma vez a disponibilidade, né, assim, essa maneira fantástica que você topou estar falando sobre o tema, tá aí partilhando a sua experiência, ter reservado esse tempo aqui, né, para estar falando sobre isso, que, como você disse, não é fácil a gente, né, reservar um tempo da gente para a gente focar na qualificação dentro dessa rotina louca que nos foi imposta desde a pandemia e continuamos nela, né? Estamos nos adaptando a ela. Então, eu só tenho aí que agradecer, né?
a sua disponibilidade e, no caso, já reiterar um convite para um próximo assunto, um próximo conteúdo, um próximo encontro. Doutora, olha, eu vou lhe dizer, já está topado. Eu acho que esse é um tema que tem potencial para virar uma aula, porque ainda não se sabe como se estrutura um contrato de emprego, né, considerando todos esses detalhes. Mas o que me deixa mais alegre assim, é a iniciativa, né, que parte de você, porque isso inclusive é um alento para o coração dos protecionistas, porque a gente tem visto um cenário de pouca priorização desse tema. Né? E aí a gente fica mais feliz ainda quando vê assim, uma hora dessa da noite, quase 50 pessoas a gente esteve aqui acompanhando. Isso mostra que as coisas estão mudando. Eu agradeço pelo seu maravilhoso acolhimento, né, e condução aqui da nossa discussão, do nosso bate-papo. A participação das pessoas aqui também foi sensacional. A Adriana está comentando que a gente tem que esmiuçar mais o tema. De fato, Adriana, é um tema que não dá para a gente falar numa live. É muito densa, é uma legislação pesada, densa, cheia de conceitos, cheia de fundamentos, cheia de princípios, que a gente tem que estudar ela por partes, topicamente, ver a aplicação prática. E realmente é um tema que ele é inesgotável, né? Até ter jurisprudência firmada nesse sentido, não tem como a gente não tratar desse tema. Exatamente. Pois então é isso, Daniela. Assim, eu fico muito feliz. Eu acho que foi uma noite excelente, uma quarta-feira muito boa. E eu já não sei nem qual é o convite, mas eu já estou aceitando. Então, eu pronto, adoro falar sobre isso. Vamos marcar sim, vamos pensar em compliance, né? O pessoal pode estar sugere aí também, caso queiram ouvir algum conteúdo específico relacionado a LGPD, compliance, proteção de dados, que a gente pode estar debatendo. Eu já fiz live aqui sobre prova digital também, muito boa, muito pertinente o tema, conexo também, né, com a aplicação da LGPD. E eu agradeço a participação de todos, deixo aqui meu boa noite, bom descanso, vamos aí amanhã para o restinho da semana. Breno, boa noite, obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal, boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.